Caringana ou a Caringana. Era uma vez. É assim que começam as histórias. Eu vim aqui falar sobre as histórias, a importância que elas têm e o porquê que as devemos contar. Eu costumo dizer que sempre fui apaixonada por histórias. Histórias foram o meu primeiro grande amor e descobri histórias nos livros. Quando era pequena, comecei a ler livros como O Capuchinho Vermelho, Os Três Porquinhos. Acho que todos vocês conhecem essas histórias, não é? E aprendi algumas lições importantes. A primeira é que eu devia ouvir sempre a minha mãe. O Capuchinho Vermelho deu-se muito mal com essa história de não ouvir a mãe. Aprendi com Os Três Porquinhos que devemos também ser amigos dos nossos irmãos. Só tenho um, sou muito amiga dele. E fui aprendendo várias lições. Li também coleções como Anitta. Anitta vai à escola, Anitta faz anos. Acho que vocês também conhecem a coleção da Anitta. Li também Uma Aventura em Estremoz, Uma Aventura na Praia. E foram estas coleções, estes livros, estas histórias que me permitiram imaginar outros mundos para além daquele onde eu estava. Foi através dessas histórias que eu aprendi o que eram castelos, o que era neve, o que eram grutas. Essas histórias ensinaram-me também que havia uma experiência de humanidade partilhada. Porque nessas histórias, todas as pessoas sentiam frio, sentiam calor, choravam, riam, que são emoções que eu também sentia aqui no meu mundo. Então, as histórias para mim sempre foram uma espécie de refúgio. Sempre gostei de ler e esse gosto pela leitura de histórias fez-me também ganhar gosto por contar histórias. E o escrever veio-me muito naturalmente. Comecei a escrever, acho que quando aprendi a minha primeira letra, e escrevia postais do Dia da Mãe, Dia do Pai, aniversários, Natal. Comecei a escrever pequenos poemas, crônicas, enfim, escrevi um pouco de tudo. Sempre na esperança de imaginar um novo mundo. Imaginar esse mundo com castelos, com neve, em que as pessoas sentem frio, choram e sorriem. Na faculdade, passei a ler por obrigação. Passei a ler artigos científicos, livros muito técnicos, lia com o objetivo apenas de passar aquela cadeira para ter licenciatura. Então, perdi aquele gosto e prazer que as histórias me davam, porque já não estava a ler histórias. Mas ainda assim eu olhava para mim e pensava, Eliana, tu és uma contadora de histórias, tu contas histórias muito bem, apesar de não contar histórias. E em 2014, num esforço de reencontrar esse lado de mim que eu sempre gostei, chegou às minhas mãos um livro chamado Metade de um Sol Amarelo, que é da Chimamanda Adichie, uma autora nigeriana. E este livro conta a guerra do Biafra, guerra civil da Nigéria, sobre os olhos de uma família que se despedaçou e, ao mesmo tempo, se aproximou. E foi uma experiência fantástica para mim ler aquele livro, porque aquele livro permitiu-me não descobrir um novo mundo necessariamente, mas olhar para o meu mundo e pensar nas histórias que estavam escondidas nesse mundo. Porque eu pensei, em Moçambique também houve guerra civil. Acredito que muitas famílias também se despedaçaram, se aproximaram. Acredito que houve muitas coincidências, muitos encontros e desencontros por causa da guerra. Mas eu nunca tinha lido algo assim, algo que descrevesse essa experiência. Isso despertou uma ideia, despertou-me curiosidade para descobrir, então, esse mundo, o meu mundo. Em vez de pensar noutros mundos, descobrir esse onde eu estava. Foi assim que, em 2015, desafiei-me a ler um livro por mês. Um ano tem 12 meses, se fazemos as contas, são 12 livros por ano. Pensei que é um número ambicioso o suficiente para eu cumprir sem me assustar. Não era 10, que eu achava pouco, mas também não era 20, que eu achava muito. E foi o que aconteceu em 2015. Li estes livros todos e foi um ano muito intenso, um ano em que eu passei a olhar mais para este mundo, mais para mim, e olhar para as histórias como um reflexo de quem eu sou e não como um reflexo de como as outras pessoas são. Em 2015, eu descobri o Ghana através dos olhos da Taya Selassie, eu descobri a Nigéria através dos olhos do Wole Soyinka, eu descobri outro Moçambique através dos olhos de Lilian Montpellier. Todas estas histórias, são 12 histórias no total, permitiram-me viajar dentro deste espaço em que eu me encontro. Permitiram-me descobrir que havia muito mais para além do que eu consigo ver, que havia histórias ainda por contar aqui, que eu não precisava de procurar outras histórias.
E, acima de tudo, ler sobre histórias tão parecidas à minha, ler sobre mundos tão parecidos ao meu, fez-me entender que a literatura não deve ser algo que nós usamos para escapar, mas sim para descobrir. Literatura deve ser um direito humano, porque todos nós temos direito à nossa voz e a contar a nossa verdade. E, nesse sentido, todos nós também temos direito a ler a nossa história, a ler a nossa verdade. Em 2016, continuei, li mais livros. De lá até hoje, já li mais de 30. Estes são apenas alguns. Acho que me permitiram ter experiências mais impactantes, talvez eu diria. E um fato curioso é que eu tive o privilégio de ler o primeiro livro editado e publicado por uma escritora africana, o ano passado. É o livro Efuro, é a segunda imagem, de Flora Nwapa. E o livro conta a história de Efuro, que é uma jovem mulher, conta a história dela desde a sua infância até a fase adulta. Todos os ritos de iniciação por que ela passa, todas as fases, todas as expectativas que há de ser uma boa mulher, uma boa menina, uma boa mãe. E o livro, escrito em 1966, falou tanto comigo. Eu comecei a pensar, Flora Nwapa conseguiu escrever essa história há não sei quantos anos atrás, mais de 50 anos atrás, e é uma história que até hoje é relevante para mim, porque até hoje eu pergunto, o que é ser uma boa mulher? Será que alguém alguma vez vai conseguir alcançar esse ideal? Será que há uma mulher que pode dizer, se eu me considero uma boa mulher, que as pessoas consigam reconhecer que ela é uma boa mulher? Permitiu-me perceber que é preciso também contar essas histórias. E se eu não tivesse lido Anita vai à escola, ou Anita faz anos, tivesse lido algo como Anita vai ao bazar, Anita vai fazer tranças. E se em vez de ser uma aventura em Extremões, fosse uma aventura na Ponta Douro, uma aventura em Nacala, não seria mais interessante? E se todos nós pudéssemos ter esses livros ao nosso alcance? Pensem nisto. Aquilo que nós poderíamos ter como história, como um legado para deixar. Algo que daqui a 50 anos alguém pudesse ler e pensar na Eliana e pensar que, apesar desses 50 anos de distância, há um espaço partilhado e há emoções que são intemporais. Que qualquer outra mulher, no meu lugar, havia de sentir assim. Não importa daqui a quantos anos, não importa quanto tempo passasse, não importa se fosse aqui ou na Nigéria, no Ghana, em Angola, todas nós temos esse espaço de partilha e de negociação entre o moderno e o tradicional, entre o profissional e o pessoal, entre o individual e o coletivo. Todos nós temos essa vontade. E eu queria deixar esse desafio para vocês, porque essas histórias existem, elas já estão escondidas. Imaginem se cada um de vocês agora decidir que vai ler um livro, só um, a partir de hoje. Um livro este ano, escrito por um autor africano ou afrodescendente. Imaginem quantos livros, todos nós lêssemos um livro diferente, quantas histórias nós não iríamos encontrar. E agora eu tenho uma proposta ainda mais ambiciosa. E se cada um de nós decidir que vai escrever uma história, a partir de hoje, vamos escrever uma história que de alguma forma represente quem nós somos e o que nós fazemos e esse tempo e este espaço em que nós estamos agora. Daqui a 50 anos, quantas pessoas teriam o privilégio de pegar nisso e de entender melhor o nosso mundo? Porque essas histórias existem e, na verdade, ninguém as conhece e ninguém as vai ler porque elas não estão acessíveis a todos. Só se nós escrevermos essa história, nós escrevermos a nossa verdade, é que ela será conhecida, porque senão vão escrever outras verdades. Vamos continuar a ler sobre castelos e sobre a neve. E nunca ninguém vai saber a dor que é sentar no salão 5 horas para trançar. E nunca ninguém vai saber o que é ralar coco, o que é pilar amendoim, o que é estar aqui no TEDx Maputo. São histórias que nós temos que partilhar, nós temos que deixar essas histórias registadas para as gerações vindouras. E eu tenho o meu mantra, é muito simples, escreve, Eliana escreve. E esse mantra é que me trouxe até aqui. Foi porque eu comecei um dia a escrever quem era Eliana, o que a Eliana pensava, que outras portas abriram-se até mim, que outras oportunidades surgiram. E através desse mantra eu descobri que o meu local na Terra não é necessariamente definido pelo ano em que eu nasci ou ano em que eu vou morrer, mas sim por aquilo que eu vou deixar para as outras pessoas lerem sobre mim e sobre aquilo que eu vivi. Deixo esse desafio para vocês, que leiam mais e que escrevam muito.
Caringana ou a caringana? Era uma vez.